O texto de hoje do Fernando Haddad para a Folha de São Paulo foi um texto que me deixou bastante chateado enquanto eu estava lendo. Eu achei um texto infeliz porque o Haddad praticamente admite que o PT acabou. Não existe mais o Partido dos Trabalhadores. E eu vou trazer para vocês o texto do Haddad porque alguns pontos eles são bastante contraditórios e mostram que o Haddad não está bem. E já aproveite, já deixe o seu like, 250 likes é sempre a meta do canal em todos os vídeos, isso em menos de uma hora. E essa questão do Haddad não estar bem já vem me incomodando há um bom tempo. Eu comentei com vocês a aparência do Haddad no programa Roda Viva e as outras aparições dele, o Haddad muito abatido, muito magro. Eu disse pra vocês, pô, o Haddad tem alguma coisa. Porque você olha pro rosto dele e você vê, pô, esse cara não tá bem. Algumas pessoas disseram que ele adotou uma dieta vegana, por isso que ele estava assim. Olha, eu não sei, se você é vegano, deixa aqui nos comentários se a dieta de fato causa esse tipo de impacto na pessoa, se você perdeu peso, se você ficou com aquela aparência do Fernando Haddad. Porque assim, se a dieta vegana faz aquilo, eu acho que não causa, mas se a dieta vegana provoca aquele tipo de reação, a OMS tem que proibir isso imediatamente. Porque não você percebe que a pessoa nitidamente não está bem de saúde. Mas eu acho que o problema do Haddad é um problema mais sério, ele deve ter alguma doença que não está revelando. Enfim, isso aí é problema dele. Mas ele não está bem e o texto hoje revela. E o texto revela porque ele fala basicamente que o PT e o Lula são uma única coisa. E que se o Lula morrer amanhã, praticamente o PT acaba. E ele fala, ele dá a entender isso. Eu vou ler para vocês alguns trechos do texto do Haddad para que vocês possam entender aquilo que eu estou dizendo e por que me chateou. Me chateou porque nenhuma organização, nenhuma instituição é menor do que as pessoas que a ocupam. As organizações, as instituições, elas são muito maiores do que as pessoas. Muito maiores. Por que isso acontece? Porque as pessoas passam, mas a organização ela continua. Então amanhã ou depois o Lula vai deixar de existir, o próprio Haddad vai deixar de existir, mas o PT vai continuar. Porque se o PT acabar junto com o Lula, então para que serve a Glaze, para que serve o Lindbergh, para que serve o Jacques Wagner, o Camilo Santana, o próprio Haddad? Se o PT é o Lula, então qual é a função de existir? Não faz sentido. Por isso que o Haddad está equivocado. E olhem só o que ele fala nesse trecho. Chama O PT, o texto dele, o texto de hoje da Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: Lula e PT são não só indissociáveis, mas eventos únicos. Se Lula e PT são indissociáveis, então se o Lula acabar, o PT também acaba. Qual o sentido, então, da existência do PT? São os valores do partido? São os militantes, a luta ou simplesmente o próprio Lula? Lula, claro, é uma figura importante, obviamente. Um líder natural, um líder carismático. Para muitos, o maior presidente da história do país tem a sua importância ainda hoje para o PT e para o Brasil. Agora, não tem como ficar associando essa percepção do Lula e do PT a ponto de tornarem uma única coisa. O PT é uma organização, o Lula é outra instituição, porque ele já transcendeu a questão humana, ele já é uma organização. E o Haddad no texto, porque foi um texto infeliz, ele é completamente contraditório. Porque olhem só o que ele fala logo nesse começo, no primeiro parágrafo. Ele fala da construção do PT, que é um invento... Aqui, olha, o Partido dos Trabalhadores é um fenômeno social não replicável. E ele explica o surgimento do PT. E ele diz o seguinte: nascia uma nova esquerda, anti-autoritária e não dogmática, que permitiu os desprovidos de terra sonhar com um governo que os representasse. Então espera aí, aqui tem um problema. Se o Haddad disse que o PT surgiu antidogmático, o que ele falou aqui no começo não faz sentido, porque é um dogma achar que o PT e o Lula são indissociáveis. Então aí já é um erro, já é uma contradição. Ou o PT surgiu antidogmático e se tornou dogmático, ou o Haddad já está começando a se confundir no texto. Porque acreditar, como eu falei, que o PT e o Lula são uma única coisa, indissociáveis, é um dogma. E perceba o que ele fala logo depois. O erro de alguns progressistas não petistas é imaginar que o enfraquecimento do PT vai lhes favorecer. Aqui ele está dizendo é uma questão política. Tudo bem, não tem nenhum problema, é um recado para o Ciro Gomes e para os outros partidos de esquerda, inclusive para o próprio PT. Então aqui é uma questão política, é uma retórica política eleitoral
passa, não tem nenhum problema, o próprio Haddad está certo em utilizar esse texto porque é uma retórica eleitoral, uma retórica política de disputa por votos. Ele fala o seguinte: o lugar que o PT ocupa no espectro ideológico não é o ideal, mas materialmente construído. Não é um espaço natural à espera de um hóspede, mas um espaço socialmente conquistado. E aí já começa um problema. Porque se o PT é um espaço socialmente conquistado, é a sociedade que conquistou esse espaço. E Lula, como tal, é um integrante disso. Então perceba que, ao mesmo tempo que ele rebaixa o PT, no trecho ele exalta o partido. E não faz sentido. Ora, o PT ele é dependente do Lula ou não é dependente do Lula? O PT e o Lula são uma única coisa ou o PT e o Lula são coisas diferentes? Não faz sentido o que o Haddad falou sobre o partido. E aqui é muito importante, é um recado para o Jacques Wagner. O erro de alguns petistas, por sua vez, é imaginar que o PT possa se fortalecer sem Lula. E fica um culto aqui à personalidade do Lula que me incomoda. Porque durante essa semana começou um burburinho, o próprio Jacques Wagner falou que ele não é refém do Lula. Algumas coisas internas começaram a surgir e o Haddad ele foi na linha de defesa ao Lula. Mas poxa, se o PT é o Lula, então o que o Haddad está fazendo lá? O Haddad não é um bom quadro, não é um bom político, as pessoas votaram nele por conta disso, em 2018. Ou votaram simplesmente porque ele era o poste do Lula. Perceba que essa subserviência do Haddad, talvez sem ele perceber, o prejudique. Ou talvez é aquela questão que nós já falávamos no canal, estamos falando no canal. Às vezes o Haddad não quer mais disputar absolutamente nada, ele cansou dessa vida. E por isso ele está deixando nas entrelinhas a ideia de que, olha, eu não quero mais disputar, eu não tenho mais condições de disputar. Eu era um poste do Lula, eu nunca quis disputar, eu estava disputando, mas na verdade era o Lula que estava. Pode ser também um grito do Haddad para que as pessoas parem de pressioná-lo, porque ele não quer ser candidato. Mas ele precisa assumir isso publicamente e não ficar jogando nas entrelinhas, como aparentemente ele está fazendo aqui nesse texto. E ele diz, não se reproduz facilmente uma liderança da sua qualidade. Ele está certo. Muito certo. Porque o Lula é um líder natural. Ele tem características que convergem para que ele seja um líder natural. Para que ele seja o grande líder popular. Porque ele tem boa oratória, ele teve uma vida difícil, ele é inteligente, ele é astuto politicamente, ele sofreu, ele era trabalhador, ele tem contato com os mais pobres. E ele é muito querido, ele tem um carisma natural, um charme, uma conquista natural. Por isso que é muito difícil forjar isso. Não tem como, é impossível forjar isso. Nesse ponto o Haddad está certo. Agora, o PT vai acabar sem o Lula? E o Haddad continua aqui. Lula e PT são não apenas indissociáveis, como são eventos únicos mutuamente dependentes. Não, não são mutuamente dependentes. Isso é uma bobagem que o Haddad falou. Uma bobagem. Porque o Lula, sem o PT, ele pode fazer o que ele quiser. O Lula é maior do que o PT. Porque se o Lula fosse menor do que o Partido dos Trabalhadores, o próprio Haddad, ou fosse igual, o próprio Haddad teria uma votação compatível com as pesquisas que apontavam os resultados antes da prisão de Lula. E nas pesquisas de intenção de votos para 2022, Lula e Haddad teriam a mesma proporção de votos. Mas não tem, porque o Lula ele não é dependente do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma que o Partido dos Trabalhadores não é dependente do Lula. Ah, o Lula e o PT, o Lula ajuda o PT porque é uma figura importante. Claro que é, mas o PT ele pode existir sem o Lula. Porque eu falei, tem uns bons quadros, tem outros bons quadros. É uma etapa de transição, tudo bem, mas existem outros bons quadros. Agora, vai jogar tudo fora? E o próprio Haddad, ele é descartável? E logo em seguida é a parte mais contraditória do texto. Porque ele fala, o Lula e o PT são mutuamente dependentes. Ou seja, ele passa o texto inteiro nesse começo dizendo que o PT e o Lula são uma única coisa e depois ele começa esse trecho falando o seguinte, o PT é sua militância. Peraí. O PT é a militância ou o PT é o Lula? Porque se o PT for a militância, o PT não é o Lula. Logo, o PT não é dependente do Lula. O PT com a sua militância é a militância que faz o partido. E o Lula é só mais um componente. Perceba como que o Haddad foi contraditório nesse trecho e no próprio texto. E aí ele começa falando dos feitos do PT. O PT mudou a cara do Nordeste. Negros, mulheres tiveram outras perspectivas. Então peraí, não foi o Lula que fez isso, foi o próprio partido. Então, se o partido tem condições de fazer isso, por que rebaixar o partido para ser o parque de diversões do Lula? Não faz sentido, Haddad. Nenhum sentido. Nenhum sentido. O PT chegou onde está nesse momento justamente por ter esse culto à personalidade do Lula. E é muito bom que o partido comece a se desmembrar, a se desgarrar e a tentar forjar novas lideranças. O movimento Jacques Wagner é muito bom porque dá uma oxigenada.
Agora, se o Haddad não quer, porque ele tem... Às vezes o Haddad ele não quer que acabe esse culto à personalidade do Lula, porque ele quer o Lula candidato. Porque o Lula candidato em 22 significa Haddad não candidato em 22, e o Haddad não quer. Talvez o texto não tenha sido contraditório. Tenha sido, de fato, um certo egoísmo do Haddad. Porque ele projeta no Lula aquele que vai disputar ocupando o espaço que ele não quer ocupar. Porque, naturalmente, se Lula não disputar, quem vai disputar é ele, Fernando Haddad. E aqui eu fecho com esse raciocínio. O que vocês acham? Porque ele fala assim, o PT de Lula... O PT de Lula? Não, Haddad, não é o PT de Lula, é o PT, o partido. Você começa falando que o PT e o Lula são uma coisa só. Aí depois você fala que o PT é um grande partido, falando que é a militância. E no final ele finaliza dizendo o PT de Lula. Não, não é o PT de Lula. Eu quero a ajuda de vocês agora. Por que o Haddad falou o PT de Lula? Porque de fato ele está rebaixando o partido? Porque ele está contraditório? Ou porque o Haddad está falando é o PT de Lula e não de Haddad, porque ele, Haddad, não quer essa responsabilidade de disputar mais uma eleição? Esse é um ponto. Porque pode ser que o Haddad de fato esteja confuso, de fato não esteja mais conseguindo raciocinar direito, ou perdido politicamente, ou esse texto foi o seguinte, não esperem de mim aquilo que eu não quero fazer, porque eu não vou ser o novo Lula, e eu nem quero ser o novo Lula. Pode ser que tenha sido um pedido de socorro do Haddad. Mas aí eu preciso da sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha. E me siga também no Twitter, @profleoficial.